Deixa eu só ver se está gravando aqui, pessoal. Pronto, acho que agora está gravando. Então, o que acontece, né, nesse quadro? Nós temos aqui nesse quadro todas as matérias, com exceção, então, de princípios da Defensoria Pública e criminologia. Tá? Em relação à criminologia, vai ser uma, duas questões. Você pode estudar no domingo. Né? No domingo aqui, depois do buscador, você pode colocar um tempo aqui, tá? Para você estudar essas matérias. Criminologia e princípios da DPE São Paulo, tá? Porque você tem que ler a Constituição Estadual e as leis estaduais, tá? Se você não ler, a grande chance de você ficar no mato é grande, porque eles vão cobrar legislação específica. Eles não vão cobrar só a Lei Complementar 80 de 94, só a Constituição de 88. Eles querem pegar uma galera que está estudando para essa prova. E como é que eles querem, né, fazer uma prova mais bairrista, mais São Paulo, pessoal de São Paulo? Eles vão pegar leis específicas. Tá lá no edital, inclusive, as leis complementares estaduais que vão ser cobradas. Tá? Então, eu colocaria aqui criminologia e princípios da Defensoria Pública. Né? Você também pode pegar um pouquinho aqui para estudar a parte doutrinária, tá? Dessas matérias aqui, criminologia e princípios. Tá? É uma horinha no domingo não mata ninguém. Tá bom? Nós temos, então, o estudo aí, né, efusivo da letra da lei, 1h30 de legislação. Rafael, posso ler 2 horas? Pode ler 2 horas, mas eu diria para você tentar aumentar o seu tempo, Mariana. Agora é hora da gente fazer o chamado plus a mais, tá? Agora é hora da gente fazer o plus a mais, que é você aumentar 30 minutinhos aqui, ou aumentar 1 hora no final de semana, tentar fazer um pouco mais, né? Porque a prova está se aproximando a galope, né? A cavalo, tá bom? Beleza? Ah, legal, Mariano, mudou de estágio, que bom. Tá? Então, você consegue, né, numa reta final, vocês vão concordar comigo, numa reta final, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está aumentando mais a letra da lei, aumentando, né, um bom número de questões todos os dias. Se você colocar aqui, nós estamos fazendo em torno de mais de 100 questões, 120 questões por semana, até 180. Isso vai dar 2 provas de analista por semana, que a prova de analista da Defensoria de São Paulo tem 88 questões. Tá? 88 questões, 4 horas e meia. Dá 2 provas por semana. Bastante treinamento, né? Bastante treinamento. E aí você coloca aqui, né? 1 hora de doutrina. Nesses dias que tem 2 doutrinas, você pode botar 45 minutos para cada uma delas, tá? Mas a gente consegue abraçar. Daqui dessa parte de doutrina, legislação, a gente está mantendo um estudo de longo prazo, porque você vai seguir de onde você parou. Tá? Você vai seguir de onde você parou. Então a gente não vai abandonar por completo o estudo do Enem e da Defensoria. Perfeito? Passou as provas, Rafael, não tenho mais nenhuma prova em vista. Não tem mais nenhuma prova em vista? Então você diminui a letra da lei, deixa só 1 hora de letra da lei no seu dia e aumenta a doutrina para 2 horas para você terminar a doutrina. Porque quem termina a doutrina tem uma compreensão melhor da lei. Você terminar a doutrina explica a lei. Quem estuda a doutrina, estuda a lei 2 vezes. É isso que eu falo aqui no método, né? Então, se você entende obrigações, se você entende teoria geral dos contratos, é muito mais fácil você guardar aquelas regrinhas chatas, né? Aquelas regrinhas, o bem foi destruído antes da entrega das chaves. Quem responde por perdas e danos? Quem responde pela perda do bem? Né? Ele começa, não, mas peraí, mas era bem divisível, indivisível, como é que era isso? Né? Não, mas a pessoa tentou entregar e o credor não recebeu. Aí começa aquelas regrinhas chatas que às vezes a gente não lembra na letra da lei. Mas se você estudou na doutrina, você, opa, a doutrina explica isso aqui, tem até um exemplo que eles falam sobre e tal. Tá bom? Então, esse aí é o quadro da Mariana. Mariana, é, no horário de questões também, se você quiser, você pode fazer um simulado. Você pode pegar um simulado de analista da Defensoria de São Paulo ou do Enem e dividir em 2, 3 dias, tá? Você faz lá 30 questões do simulado, no outro dia 30 questões, tá bom? Ou se você quiser, você pode deixar o simulado para domingo e aí você pega esses horários aqui de sexta e sábado, coloca civil e CPC para ler a legislação, tá? Nesses horários aqui de sexta e sábado, e domingo você libera o domingo ali 4 horas para fazer simulado, tá bom? Beleza? Maravilha, essa é a estratégia que eu faria, Mariana, de acordo com o horário que você tem. Tá? É, vamos lá, próxima pergunta. Alguém tem pergunta aí, gente? Quem quiser, pode falar, tá? É, deixa eu ver aqui.
Se quiser também abrir o áudio, só me avisa, manda mensagem aqui no nosso chat, que a gente abre o áudio, né, e começa a conversar, tá bom? Ou quem quiser, manda no chat a sua dúvida. Pessoal, enquanto, né, vocês estão conversando, então estão vendo aí quem tem dúvida, né, e tal, uma dúvida muito boa da Eduarda, né? Eduarda está aí, né, Eduarda? Tudo bem? Seja bem-vinda, Eduarda. Muito bom encontrá-la aqui na reunião. Uma dúvida muito boa da Eduarda, Sim, gente, é o seguinte: vamos lá. Eu estou com um quadro branco aqui para vocês, né? Tá todo mundo vendo o quadro branco aí? Acredito que sim. A Eduarda perguntou o seguinte: Rafael, eu vi um vídeo seu que você fala que a gente pode começar o nosso dia com questões. A gente pode começar o nosso dia com questões. Eu posso, então, fazer uma inversão no meu quadro? Eu começar o meu dia, por exemplo, com 30 minutos a 1 hora de questões, por exemplo, porque as questões, a gente vai ter duas vantagens principais quando você começa o seu dia com questões, tá? Primeira vantagem é que você fazendo questões, você pode anotar os artigos e assuntos artigos e assuntos cobrados para o quê? Para você direcionar o seu estudo. Direcionar o estudo. Então, quando você for estudar controle de constitucionalidade, você já fez 10, 15 questões de controle. Eu já sei que está caindo muita DPF, Rafael. Está caindo muito o que pode ser parâmetro em ADI e ADC. Se lei municipal, frente à Constituição estadual, é parâmetro, a Constituição estadual é parâmetro, ou é só a Constituição federal, ou é a lei anterior à Constituição de 88, pode ser objeto, né, tendo como parâmetro a Constituição de 88, se é uma lei anterior. Como é que é isso, Rafael? Então, poxa, percebi que está caindo em prova. Você vai focar na hora de você estudar a doutrina ou na hora de estudar a letra da lei, né? Se for um assunto que tem lá na legislação, você vai acabar direcionando mais. E qual é outra vantagem importante aí, Eduarda? É que você começando o seu dia com questões, geralmente, né, as pessoas que gostam de começar por questões, eu particularmente não gostava. Tá? Eu particularmente não gostava. Eu começava pela doutrina, depois a letra da lei e deixava questões mais para o final, tá? E aí eu posso explicar por quê. Mas para quem gosta, né? O dia começa mais ativo. Rafael, fazer questões ajuda a aquecer o meu cérebro. Ajuda a aquecer o meu cérebro. Eu começo mais ativo. Eu tenho dificuldade de começar. Então, eu chegar lá na plataforma de questões e colocar 10 questões de condicional para fazer, é mais fácil. Eu já sento na cadeira e isso me ajuda a pegar o pique. Aí eu ativar mais o meu cérebro e aí dali eu começo a progredir, a pegar um livro, a pegar, né, um caderno para ler, depois a legislação e o meu dia começa, né, a produzir. Isso é muito bom, tá? Por que, que eu gostava de usar questões mais para o final do meu período? Tá? Por quê? Porque eu era um candidato que de manhã eu estava super atento. De manhã eu estava super atento. Tá? Então, em alguns momentos do dia, né, nós temos alguns estados. Né? Por exemplo, um estado de atenção, né, que a gente chama aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ver se vai escrever. Pronto, escreveu. Quando a gente está num estado mais atento, que a gente está cabeça fria, a gente está atento ao estudo, a gente rende mais. Geralmente esse estado ele é bom para você ler textos técnicos, textos técnicos. Isso aqui para memorização é bom. Quando você está num estado que você está mais cabeça fria, mais atento, é bom para você ler texto técnico, que é o quê? É livro, é apostila em PDF, é a doutrina ou a legislação, tá? E temos alguns outros estados, né? Por exemplo, no final do dia a gente fica mais cansado, né? Opa, cansado, tá? A gente fica no meio do dia num estado um pouco mais relaxado, que é menos atenção, só que sem sono. E aqui a gente fica com sono.
tá? Cansado. Quando a gente está cansado, geralmente é no final do dia, tá? Cansado no final do dia, o que eu falo para vocês? Se você está com sono, a melhor coisa para você fazer são questões e jurisprudência. Porque questões de jurisprudência não vai, né, demandar tanta atenção assim de você. Você consegue fazer cansado, tá? Então eu reservava questões de jurisprudência para o final do meu dia por causa disso, tá? Porque eu estava cansado já, eu chegava 5 da tarde, 6 horas da tarde já batendo cabeça, e aí eu preferia fazer questões para encerrar meu dia. Fazia lá 20 questões, pronto, acho que eu vou pegar minhas coisas e ir embora para casa, né? E saía da salinha de estudos. E aqui, nesse horário que a gente está um pouco mais relaxado, a atenção não é a mesma. A gente está um pouquinho cansado, mas a gente não está com sono, não. A gente está conseguindo perseverar. Esse horário é bom para videoaula, tá? E outras leituras. Você pode pegar uma matéria de afinidade que você lê fácil, tá bom? Ou um assunto mais simples de você entender, tá? Que é geralmente aquele horário assim, depois da manhã, né? De manhã eu rendo mais, Rafael. No meu caso, de 7 até umas 10 horas eu rendia muito bem. 10h30, até 11 horas. Depois eu começava a ficar um pouco mais cansado, né? Eu ia almoçar, né? Dava uma descansada, voltava para os estudos. E aí eu estava já num estado que meio sem sono, mas também sem muita atenção. E aí nessa hora, posso assistir uma aula? Posso. Posso pegar uma matéria que eu gosto? Posso. Tá bom? Então, são mais ou menos esses estados que a gente tem também de concentração no nosso dia a dia, né? E o que ajuda você a memorizar mais é o estado de atenção. É aquele estado que, com certeza, vocês conseguem chegar, tá? Todo mundo consegue chegar no estado de atenção. Todo mundo já deve ter passado um pouco por isso. O estado de atenção, alguém, depois você me fala aí, alguém, por exemplo, já estava fazendo alguma coisa super concentrado, que alguém assim da sua casa, algum amigo, namorada, namorado passou, falou alguma coisa com você e você nem ligou. Depois a pessoa falou: "Não, eu te falei isso". Falei: "Nossa, eu nem reparei". Nem reparei. Por quê? Porque você estava fazendo algo super concentrado. Pode ser estudar, mas pode ser jogar videogame, estava vendo Grey's Anatomy, estava vendo, sei lá, alguma série na televisão, ou então estava vendo um jogo de futebol, é, é, qualquer coisa, mas você estava super concentrado, é aquele estado de concentração, de atenção, que você não presta atenção nem no que está ao seu redor. Às vezes o que está ao seu redor, uma pessoa fala com você: "Fulano, você quer uma coca?" E você nem escutou. Tá? Eu tenho certeza que uma boa parte de vocês, pelo menos, já teve um estado de atenção assim, parecido. Rafael, teve uma vez que, poxa, a minha mãe perguntou alguma coisa, eu nem percebi que ela estava no meu quarto. Que eu estava tão concentrado fazendo tal coisa, vendo tal coisa, que eu nem percebi. Então, é um estado de atenção. É um estado como esse, que se você consegue chegar numa leitura de livro, numa leitura de texto, com esse estado de atenção, você vai ler muito mais página, você vai anotar coisas mais rapidamente, você vai vencer o conteúdo mais rapidamente, tá? Então é um estado de atenção que você produz muito mais. E é esse estado de atenção que a gente tem sempre que buscar. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então fiquem atentos a esse estado de atenção aqui, ó. Tá? Agora, Rafael, de manhã cedo eu acordo, mas eu tô, né, meio sonolenta. Enfim, não tô tão bem. Posso começar a fazer questões para dar uma aquecida? Pode, sem problema nenhum. Você vai ter essas vantagens aqui, Eduarda. Tá bom? Você vai ter essas vantagens. Perfeito? Maravilha. Espero que você tenha curtido, Eduarda. Lia, tudo bem, Lia? Maravilha, Lia. Estou fazendo o seu cronograma também esse final de semana. Se tudo der certo, eu te entrego, tá? Lia, Rafael, você pode falar sobre conciliar o TEJAN e o TRF5? Meu foco sempre foi magistratura federal e o TRF5 em si, mas não querer perder a oportunidade de uma primeira e segunda fase da vida, né? Que é o TEJAN, né? A TEJAN já vai direto para a segunda fase, isso é muito bom. Não sei se compensarei fazer a prova do TEJAN em si, mas acho que está na hora de começar minimamente o estudo de sentença. Sim, perfeito. Então, Rafael, eu passei no Enan, tem provas de segunda fase que estão chegando por aí, né? Tem magistratura federal também, né? Então, Lia, eu ainda estou estudando o seu questionário, né? Mas me fala aí então, né? Quantas horas você pretende estudar por dia nesse período? Vamos lá.
tá? Que é importante, né? A quantidade de horas, tá? Mas eu vou fazer aqui só uma tabela para a gente fazer uma separação time boxing aqui, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Enfim, não ficou muito bonito não, mas, né, o importante é a gente entender, né? Ó, final de fevereiro, 3 horas na semana, de março em diante, 6 horas. Beleza, legal. Então, o que a gente pode tentar fazer? Né? Em fevereiro, mais leitura da lei, mais leitura da lei. Mas de março em diante, 6 horas, eu colocaria 2 matérias por dia, tá? 2 matérias por dia. Por quê? Porque você pode pegar 3 horas e 3 horas para cada uma dessas matérias e colocar ali 1 hora de letra da lei para cada uma delas, pelo menos, fazendo um total de 2 horas, até mais, de leitura da legislação por dia, o que tá bom, tá? Para quem tem 6 horas por dia, você lê 2 horas de letra da lei, 2 horas e meia, é uma carga muito boa de letra da lei, tá bom? Então você pode fazer uma divisão que é o seguinte, ó, constitucional, administrativo. Falando nisso, eu lembrei agora, tem um aluno meu que ele está na segunda fase do TRF3, ele quer estadual. Você quer federal e está indo para a segunda fase do TEJAN, né? Tipo, meio que inverte a lógica. Mas ele, estudando para estadual, ele falou: vou fazer o TRF3, que é aqui em São Paulo, eu pego um ônibus e vou lá fazer, que ele é do Rio de Janeiro. Aí depois chegou, professor, então, passei. Passou e ele tem 7 meses aqui de método. 6, 7 meses, muito legal, né? Conseguiu aí alcançar já uma segunda fase. Então, constitucional administrativo, civil, processo civil, por exemplo, a gente pode colocar aqui. Podemos colocar penal e o CPP aqui. E aí, para magistratura federal, o que é diferente para a magistratura federal? Para a magistratura federal, nós temos algumas matérias que são diferenciadas. Por exemplo, previdenciário, internacional, não é isso? Internacional, previdenciário. É... Gente, sumiu agora da minha cabeça aqui. Internacional, previdenciário. Tem outra matéria, econômico, obrigado. Eu estou com tributário e financeiro. Tributário e financeiro, tá? Tributário e financeiro, a gente pode botar econômico aqui um pouquinho. Ó, empresarial. Eleitoral. Eleitoral e ambiental. Pode colocar aqui um estudo de eleitoral e ambiental, que são matérias pequenas. Eleitoral e ambiental, a gente pode focar mais em letra da lei, 1 hora e meia, 1 hora para cada uma dessas matérias, e fazer questões. Tá? Econômico, também. A gente pode colocar aqui econômico, estudar só noções gerais de econômico, e depois a gente estuda humanísticas. Pessoal, se tiver choro de criança, minha filha está aqui do lado aqui do meu escritório chorando, tá? Tem 1 ano de idade. Eleitoral, Lia, cai para o TEJAN. Tá bom? O eleitoral cai para o TEJAN. Então, por isso que eu estou colocando eleitoral e ambiental. Não é esperado, mas pode vir uma questão discursiva de eleitoral. E aí, né, assim, não é esperado, mas é preocupante. É uma matéria que a gente tem que ficar um pouco de olho, tá? Mas a gente pode estudar um pouquinho de eleitoral ambiental. Depois que passar o TEJAN, a gente pode usar o tempo aqui para direitos humanos, por exemplo. Pode colocar DH, direitos humanos, tem ganhado protagonismo, tá? Nesses concursos. Mas aqui a gente pode estudar econômico e humanísticos. E no domingo, Rafael, domingo, eu deixaria aqui 3 horas para você treinar sentença ou discursiva. Sentença ou discursiva, tá? Então, Lia, pelo menos uma vez na semana, eu começaria a colocar o meu pé na água para estudar sentença e discursiva. Inclusive, esse meu aluno que está lá no TRF3, ele está com 7 meses, mais ou menos, do método, e eu já tinha colocado, já tinha me pedido, né, no WhatsApp, eu já tinha colocado para ele já um tempo de estudos de sentença. Então, ele já está indo para o TRF3 na frente de um pessoal aí, que ele já treinou pelo menos uns 2 meses sentença. Já assistiu aula, né, de cursinho, ensinando a fazer sentença,
e já treina a sentença uma vez na semana, ou discursiva. Você pode pegar uma semana e fazer sentença civil, na outra semana uma sentença criminal, na outra semana 4 discursivas, entendeu? E aí você vai treinando ali no médio e longo prazo, vamos colocar assim, tá? E aí você pode fazer dessa forma. É dessa forma que eu vou treinando os alunos para a segunda fase. Que outra dica você pode me dar, Rafael, de segunda fase? Deixa eu só apagar aqui o interleaving aqui. De segunda fase, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: segunda fase da magistratura, mas isso vale para a Defensoria Pública, isso vale para o Ministério Público. Faça um caderno que eu chamo caderno de modelo ouro. O que é modelo ouro? É aquele modelo, né, de resposta que você está assim, seguindo fielmente o espelho e os seus quesitos, sabe? Então, o que eu digo para o aluno é o seguinte: opa, Amanda, tudo bem? Tá ótimo, depois eu faço sim. O que você pode fazer, né, desse modelo ouro, né? Eu digo para você ir treinando, Lia, toda semana. Toda semana você vai treinando lá no domingo, por exemplo. Eu sei que o que eu estou pedindo para você é chato. Pô, Rafael, domingo. Vou estudar domingo, né? Mas a gente quer o cargo dos sonhos. É um pequeno sacrifício, né? A gente tem que ampliar um pouco a nossa zona de conforto, né? A gente ampliando a nossa zona de conforto, a gente consegue resultados mais rápido. Então, você pode ir fazendo essas sentenças e você corrige a sentença com base no espelho de prova e depois refaz a sentença. Refaz a sentença como se você estivesse escrevendo um modelo, seguindo o espelho da prova, com todos os quesitos. Rejeição da preliminar, rejeição da preliminar 2, absolvição em relação a tal ponto, ou condenação em danos morais por tal coisa. Vai seguindo, faz um modelo ouro e você monta um caderno, depois com 40, 50 sentenças que você treinou. Tá? E isso daqui vale para a defensoria também. Você pode ter 40, 50 peças da defensoria, ou 40, 50 peças do Ministério Público, ou de delegado, por exemplo. Por quê? Porque esse caderno aqui, que é o caderno modelo ouro, você pode revisar na véspera. Você pode, numa segunda fase, que acontece sábado e domingo, por exemplo, né? Não é o Tejan, a data é bem ruim, né? Eu acho que é terça e quarta, né? 8 e 9, enfim, ou quarta e quinta, cai no meio da semana. Mas você entendeu, né? Vamos supor que a prova é sábado e domingo. Você pode chegar numa sexta-feira, numa quinta e sexta-feira e revisar o seu caderno rapidamente. Você pode pegar esse caderno e ir revisando ele no táxi, no Uber, em direção ao local de prova. Por quê? Você consegue, muitas vezes, lendo o seu modelo rapidamente, adivinhar uma resposta, entendeu? Adivinhar uma sentença. Ih, caiu uma sentença do Tribunal do Júri e tinha um modelo meu aqui. E aí você escreve muito mais fácil, tá? É uma forma de você ler, estudar rapidamente aqui uma revisão de véspera com seus modelos, modelo ouro, né? Modelo seguindo o espelho da FGV ou da CESP, tá bom? Você entendeu o que eu falei? Acho que sim. Lia, essa data foi bem digesta, né? E é o que você falou, parece que eles estão selecionando pela data, né? Só quem é do Amazonas que vai conseguir participar, porque você acaba. Muita gente boa, né? Tenho bons alunos, inclusive, que estão indo para a segunda fase e eles me falaram: Rafael, eu acho que eu não vou para. Eu vou até me inscrever para ver se por acaso, por algum milagre, eu consigo liberar do trabalho. Mas eu trabalho, eu sou servidor, eu sou advogado e viajar no meio de semana acho muito difícil. Eu vou até me inscrever porque eu vou tentar, mas eu acho que vai ter uma galera, tá? Eu acho que vai ter uma abstenção alta, de 30% para mais de abstenção por conta dessa data. Tá bom? Por conta dessa data. Então, realmente, eles começam selecionando por aí. Quem puder viajar, ótimo, né, Lia? Já vai estar aí na frente, então já vai estar numa prova que a abstenção vai ser alta. Tá bom? Legal? Bacana. Bem, eu acho que ficou entendido aqui no quadro. Vamos prosperar agora para Amanda. Amanda pediu aqui, Amanda, finalizei o curso do Jus Impacto. Legal. Da Naira, grande Naira. E estou com novos horários para estudos. De segunda a sexta, estou com 2 horas livres pela manhã e 4 horas à tarde. Então, de segunda a sexta, você consegue fazer 6 horas, né?
Beleza, Amanda. Vamos dar uma olhadinha então no seu quadro horário? Vamos lá, Amanda. Vou pegar aqui o quadro da Amanda, gente. Vamos lá. Deixa eu só carregar aqui o quadro da Amanda e a gente dá uma olhadinha também para implementar alguma sugestão aqui para Amanda. Amanda, então, beleza. O nosso quadro, ele estava assim, né? Tinha uma carga alta para você terminar o curso da Naira, né? E construir uma base em criança e adolescente, que é uma matéria muito importante para a Defensoria Pública e cai de forma aprofundada, né? Inclusive, para analista de São Paulo, vai cair ECA, 9 questões, e vai vir pesado. Eu acredito que vai vir casos concretos na prova de analista com conhecimento pesado, né? Agora nós temos Santa Catarina, né, Amanda? Você vai fazer Defensoria de Santa Catarina? Depois me fala, tá? Se você vai fazer Santa Catarina, deixa eu ver aqui. Não vai, não? Beleza. Tranquilo. Vai ter outras provas por aí também, né, Amanda? A gente deve ter Defensoria de Pernambuco, enfim, outras defensorias vão surgir. Sempre tem, né? Sempre tem prova para a carreira jurídica. Então, Rafael, na segunda e na sexta, eu tenho mais tempo de estudo, né? Defensoria do Amazonas e Pernambuco, excelente. Amazonas está vindo aí também, né? Uma ótima prova. No Amazonas, a diferença é que nós temos matérias muito pequenas, mas que tem 2 questões cada uma, e se você somar, vai dar 8 questões, tá? Que é consumidor, se você considerar o último edital, consumidor, idoso, antidiscriminatório, direito à saúde. São essas quatro matérias, grupos vulneráveis, duas questões para cada um. O conteúdo não é grande, né? O meu caderno de direito do idoso, acho que está lá nos materiais complementares. Depois dá uma olhada. Tem caderno de direito do idoso, saúde, mulher, é, antidiscriminatório. São cadernos muito curtos, 60, 80 páginas, tá? Mas a letra é grande, tá bom? Então não é matéria tão extensa. Beleza, legal. Pegou na prática, né? Legal. Então, o que eu faria aqui, né? A gente acabou o estudo de ECA, perfeito. Rafael, o que você faria na segunda-feira com 2 matérias aí para estudar, né? Com 2 matérias para estudar, nós podemos separar, por exemplo, 3 horas para penal de manhã, tá? 3 horas para penal de manhã, e aqui 3 horas para você estudar processo penal. Nessas 3 horas, você pode colocar um pouco mais de carga legislativa? Pode, vou botar 1 hora de CPP e 1 hora e meia de doutrina de processo penal, 30 minutos finais para fazer questões, por exemplo. Né? Que você pega muita letra da lei e muita doutrina para você construir base nessas matérias. Né? Construir base nessas matérias. Na terça-feira, a gente acabou o curso da Naira. Né? Legal. A gente pode colocar aqui ECA para você revisar, e depois que você fizer uma grande revisão de ECA, você começa a revisar consumidor, tá? Faz uma boa revisão aí do caderno da Naira, dá uma olhada no Sinase, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, 8.069, dá uma olhada nas resoluções do CONANDA, do último edital da Defensoria do Amazonas, que, salvo engano, teve algumas resoluções boas do CONANDA lá, tá? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Né? Tem uma resolução polêmica do CONANDA também falando sobre aborto, recente, que eu também daria uma olhada. Na quarta-feira, a gente pode continuar com civil, né, para não balançar muito nossa estratégia de estudos. Tá? Na quinta-feira, podemos fazer um reforço. Deixa eu só mudar a cor aqui para eu enxergar melhor. Na quinta-feira, nós podemos fazer um reforço. Qual matéria você tem dificuldade? Amanda, quais matérias você tem maior dificuldade? Depois você fala para mim. Você acha que quinta-feira é um dia que você rende bem? Tá? Depois você me fala. E na sexta-feira a gente pode estudar dobradinha, constitucional e administrativo. Tá? Quinta consigo render sim, processo civil, imaginei. Então, processo civil é o que estava faltando aqui. Processo civil. Processo civil, constitucional e administrativo. A Jéssica, né? Estava até conversando com a Jéssica também, que é outra candidata aí da defensoria. Não sei se ela está aqui hoje, deixa eu ver se a Jéssica está. Jéssica, não, acho que a Jéssica não pôde vir hoje na reunião, vai ver depois a nossa gravação. Mas o que acontece? Estava conversando com a Jéssica também, que ela também vai fazer a prova do Amazonas, né, e tal. Salvo engano, acho que era a Jéssica que eu estava conversando. E o que eu falei com ela é o seguinte: se você quiser, né, claro, se você puder fazer isso,
tentar separar, deixa eu dividir aqui a célula, tentar separar pelo menos 1 hora a mais nesses dias aqui, tá? Fazer o plus a mais, né, gente? Como diria a Luciana Gimenez, fazer o plus a mais. Época de reta final é a hora da gente tentar, às vezes num dia, aumentar 1 horinha, tá? Sim, direitos humanos eu estou mantendo sábado. Direitos humanos está aí sábado, tá? Não mexi em direitos humanos, que é fundamental para a defensoria. Deixa no sábado. Sábado, geralmente, o pessoal rende bem em direitos humanos, eu não vou mexer, não. Pode ficar tranquilo, tá? Mas nesses dias aqui, terça, quarta e quinta, eu tentaria colocar matérias menores para você estudar. Por exemplo, pelo menos 1 hora extra, tá? Que eu vou chamar aqui 1 hora de princípios DPE, tá? Uh, queria deixar tudo. Deixa eu tentar apertar um pouquinho mais aqui. Princípio da DPE. Tá? 1 hora de princípios da DPE. Aqui pode ser 1 hora de idoso ou saúde, tá? Barra saúde. Para você estudar essas matérias menores, tá? Idoso barra saúde. O que mais? 1 hora antidiscriminatório. Ou então criminologia. Anticriminologia. Tá? Por que isso? Porque você começa a tentar abraçar um pouco mais o conteúdo do edital, entendeu? Agora é hora de você tentar abraçar o conteúdo do edital, né? Não é quando o edital sai, que o edital vai sair 3 meses para a prova, vai ser correria, 3 meses vai passar muito rápido. Então, todo mundo está dizendo, né, que o Defensor-Geral do Amazonas está para publicar esse edital. Eu acho que vai sair, tá? Pode sair agora em fevereiro, pode sair depois do Carnaval, mas eu acho que a prova deve ser aplicada agora no primeiro semestre. Se você quiser ir tentando fazer um plus a mais e pegando, né, uma apostila em PDF de princípios para você vencer. Idoso. Rafael, princípios é gigante. Como é que eu vou estudar? Não é não. Princípios, ó, muito tranquilo. Vamos lá. Princípios parece gigante. Mas eu vou te falar, você pode fazer um caderno de anotações e você vai começar com o quê? Você vai anotar nesse caderno, tá? Pessoal aí da Defensoria Pública, fica ligado. Ondas renovatórias, você vai anotar nesse caderno. O que mais que você vai anotar? Modelos de assistência pelo mundo, né? Salário de staff, pro bono, judicário, modelo comunista de defensoria e etc. Tá? Que mais? Princípios e a sua diferença com prerrogativas, que o pessoal confunde muito. Que mais? Artigos 5º, inciso 74 da Constituição e 134 da Constituição, com as emendas, tá? Quais são as emendas? 45, 74 e 80. Beleza? Se você fizer um caderno já anotando esse conteúdo aqui, nossa, já matou metade da prova. O resto é você dar uma olhadinha, né, na Lei Complementar 80 de 94, mas só a parte da Defensoria Estadual, tá? Salvo engano, é 124 em diante. Artigo 124 em diante. Não vou lembrar de cabeça agora. Eu lembro da DPU, gente, que está lá na Lei Complementar, que eu mexo todo dia. E o resto é legislação estadual. É legislação estadual, Constituição estadual. Então, princípios é uma matéria que dá para você estudar em 1 hora ali? Dá. Né? E mais ou menos 1 mês, 2 meses, você já matou essa matéria, já tem anotações objetivas, já fez um caderninho ali de 20 páginas dessa matéria que você vence muito bem. Tá? E te ajuda a ganhar questões importantes para o Amazonas, para Pernambuco também, por que não? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Amanda? Entendeu o que eu estou tentando passar para você? Amanda, se quiser, tira uma foto, então, tira um print dessa tela, tá? Eu vou tentar salvar aqui essa nossa tela, mas eu tentaria ir criando, né? Eu não estou mudando a sua base, né? O nosso estudo de base mesmo ali, poxa, prestando atenção, tentando entender o direito penal, o direito civil, processo civil. O estudo de base continua sendo as matérias aqui: penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, processo penal. Continua sendo esse estudo de base, né? 3 horas para cada matéria é um bom tempo na semana. É um bom tempo na semana, tá? Só que a gente está tentando pegar horários extras, né? Direitos humanos no sábado também, né? É um estudo de base.
a gente está tentando fazer alguns horários extras. Às vezes você consegue um pouquinho mais de noite, né? Ou na hora do almoço consegue estudar uma matéria dessa, para você tentar vencer mais conteúdo do edital, já pensando no Amazonas e Pernambuco. Beleza? É uma possibilidade. Rafael, se eu não conseguir fazer uma hora extra, eu pulo da janela? Não, não consegui. É extra, né? É uma hora extra. Se você conseguir, ótimo, parabéns. Né? Enfim, tem uma recompensa aí para você. Né? Se recompense por conseguir. Se não conseguiu, beleza. Era uma hora extra, não era né, o nosso tempo regulamentar de estudo. Tá bom? Perfeito? Maravilha. Se você conseguir estudar 6 horas todos os dias, né, terça, quarta e quinta, melhor ainda. Aí você consegue, né, fazer um bom tempo de estudo aí. É o que eu sempre falo para o aluno. Gente, a gente consegue passar com 3 horas por dia? Consegue. 3, 4 horas por dia. Só que a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque vai demorar um pouco mais para vencer a matéria. Normal. Mas com paciência e perseverança a gente vai chegar lá. Agora, com 5, 6 horas, você vence mais rápido. Entendeu? O conteúdo e a tendência é a gente conseguir um resultado mais rapidamente também. Tá? Geralmente, os alunos mais rápidos do Método Bravo, que passaram assim, carreira fim, tá? Carreira fim, defensor, MP, passaram com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos, era um pessoal que estudava 6 horas por dia, 5, 6 horas por dia. Tá bom? Beleza? Mais alguém com dúvida? Amanda, eu acho que eu respondi tudo, tá? Eu vou salvar aqui esse quadro. Depois você manda mensagem para mim. É, né, tanto você também quanto a Mariana, que eu vou salvar aqui o que eu fiz para vocês. Manda mensagem de tarde. Rafael, manda um print para mim, que daí de tarde eu paro aqui e mando um print para vocês também. Tá bom? Mas só me lembra, manda mensagem de tarde. Perfeito? Beleza, Mariana, Amanda. Fechou então. Legal. Vamos lá. Quem mais tem alguma dúvida sobre estudo? Não? Lia, então, Lia, hoje ou no máximo amanhã, tá? Eu quero terminar de estudar o questionário aqui, preparar o cronograma que eu vou passar para você, tá bom? Esse final de semana, se Deus quiser, vai ser muito produtivo. Vou trabalhar direto esse final de semana. Acabando aqui a reunião, já vou produzir mais conteúdo, tá bom? Pessoal, então, só passando aqui para avisar, poderia falar um pouquinho sobre a DPR Rio Grande do Sul? Ainda não recebi meu cronograma, que eu tenho uma ideia. Flávia, perfeito. Posso sim, claro. Claro que eu posso. Em relação à DPR Rio Grande do Sul, tá? Geralmente é uma prova que ela vem com 10 a 15 questões de português, né? Rio Grande do Sul vem português, tá? E as outras matérias acaba sendo um peso um pouco menor, né? Você não vai ter 15 questões de civil, por exemplo. Você vai ter ali 6, 7 de civil, 6, 7 de processo civil, porque português acaba apertando um pouco mais as questões, né? Mas é uma prova muito boa, tá? Para abrir essa prova, tá? Português lá na Defensoria do Rio Grande do Sul, não lembro agora a última prova se foi interpretação de texto, mas eu posso fazer um levantamento sobre isso, tá? Agora, para quem quer estudar para a Defensoria Pública, por exemplo, Flávia, é claro que eu vou desenvolver o cronograma, né, montado para você. Mas para a Defensoria Pública, vamos supor que uma pessoa tem 5 horas de estudos por dia, né? Tem 5 horas de estudos por dia. Então, nós temos aqui segunda, terça, quarta. Nossa, isso aqui ficou maravilhoso. Peraí. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? Dá para entender, né? Desenho não é meu forte. Vamos lá. Então, para quem quer estudar para a Defensoria do Rio Grande do Sul, nós temos todas as matérias clássicas. Todas as matérias clássicas. Então, a gente vai ter constitucional e administrativo. A gente vai ter civil, processo civil, penal, processo penal. A gente vai ter ECA barra CDC. Né? Eu gosto de estudar ECA e CDC porque o consumidor é muito curtinho. Então, às vezes, eu reviso o ECA, terminei de revisar a ECA, eu boto o CDC para revisar ali 2 quintas-feiras. E aí depois eu volto para a ECA, entendeu? CDC e ECA. Nós temos também, né? No Rio Grande do Sul, agora não lembro se cai tributário no último concurso, no último edital, não lembro agora como é que foi.
Eu tive treinamento de prova oral, inclusive, com os alunos. Eu acho que tinha tributário quando eu coloquei. Cai, né, Flávio? Cai. Então, beleza. A gente pode colocar aqui nesse dia um pouquinho de tributário. ECA, CDC. No sábado, eu deixaria direitos humanos no sábado, porque direitos humanos é uma matéria mais agradável. Então, geralmente o pessoal estuda bem no sábado. Direitos humanos e criminologia também. A gente pode colocar aqui, ó, criminologia. Tá? O que mais, Rafael? Sexta-feira, pode estudar princípios da defensoria. Pode reforçar penal, botar mais um tempo de penal. Enfim, eu tenho que lembrar direitinho as matérias. Como a gente tem português, português pode ser estudado ou aqui no domingo de manhã, tá? Ou, se você quiser, a gente pode colocar, por exemplo, na sexta-feira. Você coloca aqui, né, o primeiro horário na sexta-feira, português, e depois coloca princípios. Tá? Então, português ele pode ser estudado aqui, ele pode ser estudado aqui. Tá? Rafael, eu quero treinar discursiva. Discursiva? Legal, vou colocar em roxo aqui, discursiva. Colocar em lilás. A discursiva você pode treinar aqui. Por exemplo, né, no domingo. Tá? Discursiva ou peça. Pode fazer 2 horas. 2 horas de português, 2 horas de discursiva. Tá? Inclusive, treine discursiva, porque eu estou vendo muito candidato fazendo a segunda fase e as peças não estão muito boas, não. Né? O pessoal tá na peça está dando muito mole em tese defensiva, não está vendo tese defensiva importante. Ou então, linguagem técnica não está tão boa, tem que melhorar a linguagem técnica. Tá? Inclusive, estava vendo segunda fase de alunos aqui, né? Ó, o pessoal às vezes manda para mim aqui a folha para eu dar uma analisada, quem está chegando na segunda fase e é aluno do método, né? Eu dou uma olhadinha numa questão, numa peça, para passar para o aluno o meu feedback. Tá bom? Então, o que eu vejo muito é isso. Às vezes o pessoal fica por décimos. Pô, não passei por décimos. Por quê? Não enxergou uma tese importante, fez confusão na peça criminal, misturou mérito com preliminar, com dosimetria da pena, aí fica aquela confusão. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, se quiser treinar discursiva no longo prazo, domingo seria aquele dia. Rafael, domingo, gente, desculpa, eu estudava domingo. Para passar com 1 ano e meio na DPU, domingo, não era domingo o dia todo, tá? Não era domingo o dia todo, gente, mas pelo menos de tarde, assim, ou de manhã. Eu acordava cedo, eu, né, sou um cara muito diurno, como eu falo para vocês. Então, domingo, acordar 7 horas para mim era tranquilo, 6h30, tranquilo. Eu acordava automaticamente, tá? Sem despertador, sem nada. Então, eu me condicionei a isso, né? Durante a semana eu acordava cedo, domingo eu acordava cedo também, era mais um dia. E aí eu estudava de 6h30, 7 horas até mais 11. Entendeu? Depois eu curtia o dia, eu ia descansar, eu ia ficar com a família, ia ver minha namorada, né, que hoje é minha esposa, né, que eu falo para vocês. Então eu tinha o resto de domingo livre para ir no cinema, para, enfim, descansar. Tá? Não é, né, é um pouco de sacrifício? Mas não é também, né, a escravidão dos concursos, né? Dá para a gente fazer, né? É só ter força de vontade, disciplina, não é isso? Priorizar os estudos, que a gente consegue fazer ali 4 horinhas no domingo, tá? 4 horinhas no domingo, 5 horas no sábado, pega aqui 2 horas e 30 de direitos humanos, ou até mais, tá? 3 horas de direitos humanos e 2 horas de criminologia. Criminologia, na verdade, com 1 hora e meia, você mata, porque é só conceito, né? É saber labeling approach, né, o teoria do etiquetamento, lei e ordem, teoria das janelas quebradas, o que foi, né, criminologia queer, criminologia verde, criminologia, entendeu, racial. Então você ir levantando os conceitos, né? Não tem nem lei em criminologia, você vai pegar só conceito mesmo para entender, tá bom? Então é uma matéria. No sábado você pode deixar um tempo maior de direitos humanos, mas enfim, eu vou olhar o seu questionário com mais calma, Flávia, né? E vou preparar o cronograma com base no teu horário, nas tuas disponibilidades. Aqui eu estou dando só um panorama geral, tá? Do que uma pessoa pode fazer. Mas a divisão de matérias não precisa ser exatamente essa nesses dias. Vai depender muito também das matérias que você tem facilidade, dificuldade, quais dias você rende mais. Perfeito? Quais são os seus materiais de base também que eu vou analisar, tá bom?
Por isso que eu demoro um pouquinho para fazer o cronograma, porque o meu questionário ele é muito extenso, né? Então eu tenho que ler o questionário às vezes 2, 3 vezes. Tem coisa que eu vou ler nas entrelinhas também, tem coisa que você não escreveu, mas somando tudo, todas as suas respostas, eu percebo alguma coisa e aí eu tenho que escrever, tá? Então eu demoro um pouquinho, mas vou, né, fazer meu melhor aí para você e para a Lia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Eu acho que ficou, né, ficou mais ou menos explicado como estudar para o Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul também tem alguns alunos lá defensores, né? Uma turma boa lá que passou. Acho que no último concurso eu tinha uns 6, eu acho, 6 ou 7, mas eu não sei se todos ficaram na carreira. Eu acho que teve uma aluna minha, por exemplo, que passou lá, mas passou depois em outro estado, não lembro se era Minas, se era São Paulo, enfim. E eu acho que talvez tenha saído de lá. Mas tem uma turma boa lá, né? É, acho que a Raquel tá lá. É, tem uma ex-aluna minha. Eu sou bom para gravar nome de ex-aluno, tá, gente? Acho que a Raquel é defensora lá. Gente, ficou alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Maravilha. Beleza, Lia. Então, Lia não tem dúvida. Flávia também. Excelente. Maravilha, gente. Então eu vou. A gente vai encerrar nossa reunião agora, essa primeira reunião de fevereiro. Teremos outra reunião, tá? Daqui a 15 dias, né? Sem ser o próximo final de semana, o outro, tá bom? Me perguntaram sobre uma aula estratégica, né, para a Defensoria de São Paulo. Eu vou ver com o administrativo, tá? Se eles conseguem colocar essa aula à disposição, o que a gente pode fazer, né? E, Rafael, as reuniões são sempre sábado às 11 horas? Geralmente nesse horário, sim, tá, Lia? 10, pode começar 10 horas, tá bom? Mas geralmente começo 10, 11 horas. São esses dois horários que eu começo as reuniões no sábado. Porque durante a semana é meio complicado, né? Tem muita gente que trabalha no Método Bravo, trabalha e estuda. O pessoal também que se dedica exclusivamente aos estudos, mas durante a semana o pessoal está super focado, né? Eu também tenho meu trabalho como defensor, né? Então, de tarde é audiência, de manhã eu posso estar no plantão. Então, já viu. Então, acaba sendo o sábado o melhor dia para a gente, tá? É claro, se você não puder participar, eu sempre falo para vocês, gente, quem não puder participar da reunião, mas a reunião vai ficar gravada depois, tá? Eu mando o link lá na comunidade da reunião gravada, você pode pesquisar, dar uma olhada, né, na reunião, e também fica na plataforma. Depois eu coloco lá as reuniões na plataforma. Tem lá módulo webinários do Método Bravo e tem lá as reuniões. Inclusive tem reunião assim, acho que acumulada de 2 anos. Tem muito conteúdo lá, tá bom? Beleza, gente. Então a gente vai se falando até a nossa próxima reunião. Qualquer coisa eu estou no WhatsApp e lá na comunidade. Perfeito? Valeu, gente. Bom sábado. Um abraço.